Repórter Mundial, com Herbert de Souza. São 9h mais 29 minutos na capital paulista. Você vem acompanhando desde as primeiras horas da manhã a fala do profeta, do apóstolo Valdemiro Santiago, ao vivo, conversando com o Brasil, conversando com o mundo, através de uma cadeia de rádio e televisão. Claro, ensinando da maneira mais simples, da maneira mais natural, o que é a verdadeira e genuína palavra de Deus. Muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Repórter Mundial. Eu agradeço ao profeta, estava aqui ligado na palavra, porque este é o mês, é o seu mês, é o meu mês, é o nosso mês, é o mês dos vencedores. Deus colocou no coração do profeta e ele a cada minuto, a cada segundo, ele que esteve agora no final de semana no Rio de Janeiro, no domingo à tarde esteve na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus, mas começava uma maratona já na quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, participando da Marcha para Jesus, a 23ª edição da Marcha para Jesus, onde mostrou uma verdadeira unidade de fé, de homens e mulheres de Deus, de líderes, de patriarcas, unidos num só coração, unidos numa só fé. É por isso que eu vou abrir o programa de hoje. Enquanto isso, você vai enviando o seu e-mail, repórtermundial.com.br, aliás, repórtermundial@mpd.com.br. Você pode acessar também o nosso site www.repórtermundial, está aí com página nova, layout novo, interligado com um dos mais acessados sites do Brasil e do mundo. E a qualquer momento, o profeta, o apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago, estará conversando, estará interagindo, estará conversando e ensinando a palavra de Deus genuína para você. Você pode também ficar interligado naquele que é um dos sites mais acessados, mais visitados, mais vistos no Brasil e no mundo, que é o site da Igreja Mundial do Poder de Deus, que aparece aí no rodapé da sua TV, o www.impd.org.br. 9h mais 30 minutos e meio, eu abro o Repórter Mundial mostrando o que aconteceu, bastidores do que aconteceu na Marcha para Jesus. Gostaria de começar com uma imagem histórica, emblemática, uma imagem que deve ser seguida, um exemplo que deve ser seguido por muitos líderes que devem ver que a unidade da fé é importante, porque todos nós somos o corpo, formamos o corpo de Jesus Cristo, este Cristo maravilhoso, este Cristo que tem derramado suas proezas e maravilhas neste lugar. A imagem é esta: três homens, três patriarcas, homens de fé. Eu tive a felicidade de, ainda no altar dos milagres, ali na Marcha para Jesus, ali no altar da Marcha para Jesus, de mostrar este encontro do apóstolo Valdemiro Santiago, aqui, pastor Samuel Ferreira da Assembleia de Deus do Brás e, claro, o apóstolo Estevão Hernandes da Renascer em Cristo. É a imagem para que crentes religiosos, porque existem muitos religiosos, evangélicos, religiosos, saibam que esta unidade faz parte do trabalhar de Deus nesta terra. Fiz questão de mostrar detalhes, de mostrar admiração do homem de Deus, pastor Samuel Ferreira, do apóstolo Estevão Hernandes. Ambos, tanto o pastor Samuel Ferreira, conversando e dirigindo a mensagem para o profeta, sabendo e reconhecendo da importância desta obra para o Brasil e para o mundo. Eles unidos em um só coração. A unidade da fé leva milhões às praças públicas, às ruas e avenidas de São Paulo, naquela que já é considerada a maior marcha para Jesus de todos os tempos. Ninguém foi marchar para o apóstolo Estevão Hernandes, ninguém foi marchar para o pastor Samuel Ferreira, ninguém foi marchar para o apóstolo Valdemiro Santiago, ninguém foi marchar para o apóstolo César Augusto da Fonte da Vida, ninguém foi marchar para a Quadrangular, para a Batista, para a Assembleia de Deus, para a congregação, não, foram marchar para um só nome, Jesus de Nazaré. Encontro histórico, abrindo o Repórter Mundial especial de hoje. Você não pode perder um minuto sequer
O que você não viu na TV, você vai ver agora. O Repórter Mundial. Por favor, ô Café, aperta o play, roda o VT e mostra este encontro histórico de 3 patriarcas, 3 líderes misturados a outros líderes que foram lá dizer: Jesus Cristo é o maior. Por favor, vai! Quiser transmitir ao vivo, fala, a gente manda lá o carro de esquema. Um dia lá na igreja. Vamos lá, em nome de Jesus. Chamar todo mundo. Vamos. Agora transmite lá no nosso canal lá. Pô, mas claro. Ao vivo, claro. no evento, tá? Pô, vai. Pega lá. Estevão. Eu tenho um bispo. Ele pregando é você, espírito imitando você. Bispo Brasil. Cabelo. Esse cara é lourinho, só com o cabelo dele igual o seu. Igualzinho, o jeito de andar. Quando você tira o paletó, ele vai igualzinho. Pastor Samuel, deixa eu atrapalhar um pouco aqui, que eu sempre repórter. Rapaz, tá tudo bem, graças a Deus. Tá sempre atrapalhando, eu tô falando aqui. Esse trio aqui tá pesado pro capeta, hein, Pastor Samuel? Eu vou dizer uma coisa pra você. Começando daqui, aqui, o que sobra a gente só arremata, meu irmão. Mas sobra pouca coisa, pode ter certeza. Sobra pouca coisa. É a unidade de fé e o exemplo. O Valdemírio, o apóstolo Estevão, são homens que Deus levantou nesse país, nessa nação, para marcar uma história. Eles estão fazendo a cada dia mais o divisor. E você chegar no mesmo lugar, onde estão esses homens de Deus, no mesmo palco, é uma honra para marcar o ministério de qualquer pessoa. Estou escrevendo história da minha vida hoje aqui. Pastor Samuel, o apóstolo guardou algo no coração, que nas conversas ele revela pra gente, que nos 53 dias em que a sede da Igreja Mundial do Poder de Deus ficou fechada, o Senhor colocou o templo lá da Assembleia à disposição da obra de Deus. Isso tocou muito o coração dele. Eu na mesma hora, eu tinha que fazer isso. Igreja só mostra ser igreja quando a gente vê o irmão passando por uma adversidade e você, na mesma hora, coloca-se ao lado dele. Ademais, eu fui pessoalmente, naquele momento, ao Kassab e falei que aquilo estava sendo algo esdrúxulo e sem precedentes. Eu estava assistindo ele há mais ou menos uns 30 dias. Eu estava assistindo, eu chamei a Bia, eu amo assistir ele na mensagem aí. Eu estava assistindo, aí ele falou. Ele falou da Igreja Mundial, falou da prisão do Bispo Edi. Eu lembro também da Assembleia de Deus. Porque dia que estava falando, eu estava até assistindo. Eu fiquei assistindo. Meu bispo, você precisa ver, ele anda igual você. Eu benção. Muito importante registrar que quando nós tivemos o problema da queda do teto na Lins, o pastor Samuel teve a mesma atitude e nós nos reunimos lá na Assembleia de Deus por algum tempo, mostrando exatamente esta visão de corpo e aquilo que é ser igreja. Ser igreja é estar presente, é ser corpo, é na hora da aflição estar ao lado do irmão. Então realmente é uma atitude digna, que dignifica nossas condições de servos de Deus. Pastor Samuel Ferreira é um grande irmão e amigo, com atitudes que devem ser imitadas para que nós possamos andar em unidade. Amém. 3 líderes, 3 patriarcas unidos pela fé. Juntos para sempre, porque daí vier. Estou impactado hoje. Por que eu assisto esses homens? Porque eles me abençoam. Eu assisto uma, depois eu assisto de novo. E quantas vezes, um dia desse, eu escutei, assisti ele pregando a mensagem. Eu cheguei lá e preguei a mesma mensagem. É claro que pela necessidade do povo, Deus eu não estou confessando aqui, ele sabe disso. Eu assisti ele pregando a mensagem, eu fui lá e preguei a mesma mensagem. É claro que não dá para falar as mesmas palavras, porque o Espírito Santo já usa de acordo com a necessidade do povo que está assistindo. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do apóstolo. Muito obrigado. Pois então, vou dizer uma coisa aqui. Eu fico de madrugada, fico de dia, deitado quando eu posso em casa. Quando eu fico em casa, aquele diz, mas o que você vai assistir? Eu fico na minha cama assistindo ele o tempo todo. É um misto de alegria. No programa você chora,
você ri, você sente a presença de Deus, você vê uma coisa maravilhosa, que é Deus trabalhando na simplicidade, né? O apóstolo é extremamente simples, muito ousado. Então você vê Deus trabalhando na simplicidade. Meu respeito. Amém. Tá aí, gente, que símbolo. Olha a alegria, olha a alegria. Do pastor Samuel, apóstolo Estevão, apóstolo Valdemiro. Não tem muito o que falar. O Estevão, a gente fica copiando o que ele faz e levando muito menor para a igreja da gente. Então tem nem o que falar, tem nem o que falar. Estava no programa com a bispa ali agora há pouco. Aí eu falei assim, olha, aqui no Brasil, ou nos dias de hoje, eles são como é que fala? Pioneiros na marcha. Mas Davi também fez a marcha, o rei Davi fez a marcha. Aí um outro homem de Deus, como Moisés, também fez. Eu falei, mas eu louvo a Deus pela vida dele, da bispa. E ela é chorona que nem eu, viu? Só que eu me emocionei ali, eu não aguentei. Olha, muito obrigado por tudo. Obrigado, pastor. O senhor é uma bênção. Uma bênção. Ele vai lá, o senhor também vai. Olha aqui. O apóstolo Inauguração do Estádio Mundial no Brás. Esses homens de Deus vão estar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Brás é o bairro mais abençoado do Brasil. Brás e Moca, só tem nós. O diabo sofre muito ali, gente. É para fechar com chave de ouro. Apóstolo Estevão Hernandes, pastor Samuel Ferreira, apóstolo Valdemiro Santiago, com exclusividade da Marcha para Jesus. Fechando com chave de ouro, patriarcas representantes na terra de Deus. Olha, foi um momento ímpar, condicional. Vou pedir para o café voltar aí. Não existe idolatria do pastor Samuel Ferreira, mas tem um momento aí que eu vou mandar até tirar a frase. Pode voltar, vai voltando o café. Vai voltando, era um momento em que, de uma forma... Aí, volta mais um pouco, volta mais, café. No momento de gratidão, pode deixar aí, eu acho que é depois aí. No momento de gratidão, você que é da Assembleia de Deus e às vezes é religioso e ousa em querer arranhar uma obra tão magnífica, aí está o líder da Assembleia de Deus, um dos líderes do Ministério Madureira, onde seu pai, Manuel Ferreira, é um homem, é um patriarca, um dos fundadores, um homem que tem uma história bacana, limpa, mas está aí, o filho que segue o exemplo do pai, Manuel Ferreira. O beijo que o pastor Samuel Ferreira deu na mão do apóstolo não vai nenhuma idolatria, a não ser o reconhecimento, e reconhecer que este líder, este homem simples que foi colocado na terra para fazer a diferença. Isso vem de um homem que é formador de opinião, que é homem de Deus, que é da centenária Assembleia de Deus. Prestem atenção, abre a imagem, café. Abre a imagem, vamos rever mais uma vez, e eu vou parar exatamente na hora que ele pega a mão do apóstolo. Atenção, assembleianos, atenção você que muitas vezes precisa orar mais. Não é o tempo de casa que vai fazer com que você seja realmente um evangélico de verdade. É a tua comunhão com Deus, é a tua obediência e entender que esta obra chegou para ficar. Por favor, no ar. Ademais, eu fui pessoalmente naquele momento ao Kassab e falei que aquilo estava sendo algo esdrúxulo e sem precedentes. Eu estava assistindo ele há mais ou menos uns 30 dias. Eu estava assistindo, eu chamei a Bia, eu amo assistir ele na mensagem aí. Eu estava assistindo, aí ele falou da Igreja Mundial, falou da prisão do Bispo Edi, eu lembro também da Assembleia de Deus. Aquele dia que estava falando, eu estava até assistindo. Eu fiquei assistindo. Meu bispo, você precisa ver, ele anda igual a você. É uma bênção. Muito importante registrar que quando nós tivemos o problema da queda do teto na Lins, o pastor Samuel teve a mesma atitude e nós nos reunimos lá na Assembleia de Deus por algum tempo, mostrando exatamente esta visão de corpo,
e aquilo que é ser igreja. Ser igreja é estar presente, é ser corpo, é na hora da aflição estar ao lado do irmão. Então realmente é uma atitude digna, que dignifica nossas condições de servos de Deus. Pastor Samuel Ferreira é um grande irmão e amigo, com atitudes que devem ser imitadas para que nós possamos andar em unidade. Amém. 3 líderes, 3 patriarcas unidos pela fé. Volta mais. Ou tá depois? Veja aí se não é o final, por favor. Joga no ar, vai. Eu quero ver no momento do gesto do pastor Samuel. Por favor. Homens, que eles me abençoam. Eu assisto uma, depois eu assisto de novo. E quantas vezes, um dia desse, eu escutei, assisti ele pregando a mensagem. Eu cheguei lá e preguei a mesma mensagem. Você que de repente é religioso. Pela necessidade do povo, Deus falando, estou confessando aqui, ele sabe disso. Eu assisti ele pregando a mensagem, eu fui lá e preguei a mesma mensagem. É claro que não dá para falar as mesmas palavras, porque o Espírito Santo já usa de acordo com a necessidade do povo que está assistindo. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do apóstolo. Muito obrigado. Pois então, vou dizer uma coisa aqui. Eu fico de madrugada, fico de dia, deitado quando eu posso em casa. Quando eu fico em casa, aquela diz, mas o que você vai assistir? Eu fico da minha cama assistindo ele o tempo todo. É um misto de alegria. No programa você chora, você ri, você sente a presença de Deus. Você vê uma coisa maravilhosa, que é Deus trabalhando na simplicidade. O apóstolo é extremamente simples, muito ousado. Então você vê Deus trabalhando na simplicidade. Meu respeito. Amém. Tá aí, gente, que símbolo. Olha a alegria, olha a alegria. Do pastor Samuel, apóstolo Estevão, apóstolo Valdemiro. Não tem muito o que falar. O Estevão, a gente fica copiando o que ele faz e levando muito menor para a igreja da gente. Então tem nem o que falar, tem nem o que falar. Estava no programa com a bispa ali agora há pouco. Aí eu falei assim, olha, aqui no Brasil, ou nos dias de hoje, eles são como é que fala, pioneiros na marcha. Mas Davi também fez a marcha, o rei Davi fez a marcha. Aí um outro homem de Deus falou, Moisés também fez. Eu falei, mas eu louvo a Deus pela vida dele, da bispa. E ela é chorona que nem eu, viu? Só que eu me emocionei ali, eu não aguentei. Olha, muito obrigado por tudo. Obrigado, pastor. O senhor é uma bênção. Uma bênção. Ele vai lá, o senhor também vai. Olha aqui. O apóstolo Inauguração da cidade mundial no Brás. Esses homens de Deus vão estar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Brás é o bairro mais abençoado do Brasil. Brás e Moca, só tem nós. O diabo sofre muito ali, gente. É para fechar com chave de ouro. Apóstolo Estevão Hernandes, pastor Samuel Ferreira, apóstolo Valdemiro Santiago, com exclusividade da Marcha para Jesus. Fechando com chave de ouro, patriarcas representantes na terra de Deus. Portanto, está aí este encontro marcante, são 9 horas mais 48 minutos. Tá aí, gente. Parabéns aí à produção. Abre a imagem, por favor. Parabéns ao pessoal aí da retaguarda, tá aí. O beijo. Isso é um beijo idólatra? Claro que não. Isso é um líder com líder. É um homem que a gente tem um profundo respeito. O pastor Samuel Ferreira, quebrando todos os paradigmas daqueles que são religiosos. Falo isso porque vim da Assembleia de Deus, tenho um profundo respeito, sei da importância da Assembleia de Deus. O próprio apóstolo tem falado, mas está aí. Um beijo para você que às vezes acha que a idolatria e etc e tal. O que você diria do seu líder, deste gesto? Isto é gratidão, isto é reconhecimento de um homem que é simples. Ele mesmo falou que veio para mudar pela simplicidade, pelo homem de Deus que é,
o apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago. Enquanto isso, as mulheres unidas estavam conversando ali do outro lado. A bispa Francileia, a esposa do pastor Samuel Ferreira, a nossa querida bispa Sônia, mulheres unidas. Esta marcha foi para sacudir mesmo o inferno. Milhões, perdoe-me, mas eu peço perdão a Deus, mas desculpem-me a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. 340 mil pessoas, mas errou muito feio. O cálculo foi erroneamente mesmo. Erraram feio, digo isso em alto e bom som e em público, em rede de rádio e televisão. Errou e errou feio. Tá aí. Abra a imagem, Café. Abra a imagem para você aí da Assembleia, para você de outras denominações, para que você possa entender que existe idolatria, idólatras e gratidão. Sem reconhecimento, o mesmo homem que ofereceu o templo da Assembleia de Deus, o principal templo ali no Brás, aqui na região do Brás, que ofereceu para o apóstolo Valdemiro fazer na época em que a nossa sede mundial ali da Carneiro Leão esteve fechada por 53 dias. Ele ofereceu, o apóstolo não quis porque era de frente à Igreja Universal. Ele não queria criar nenhum confronto, porque naquela época, naquele momento, quem sofria mais eram os fiéis, eram os seguidores de Jesus Cristo, os homens e mulheres de Deus, crianças, jovens, adultos, adolescentes, que presenciavam dia a dia, né, a dor do seu líder. E claro, o apóstolo recusou, como ele mesmo falou, de não aceitar de fazer ali no templo da Assembleia de Deus, para não criar nenhum confronto, porque isto escandaliza a obra de Deus. É importante que líderes formadores de opinião, que também Deus dá unção, como o profeta falou agora no programa dele, desde as primeiras horas da manhã, dá sim a unção, mas tenha unção para discernir a palavra de Deus, discernir que unidos seremos muito mais fortes. O que aconteceu nesta marcha para Jesus é para ficar na história. Homens, líderes de várias denominações, Brasil para Cristo, Quadrangular, Assembleia de Deus, Fonte da Vida, quantas placas juntas por uma placa só, a placa de Jesus em Nazaré. Mas este gesto aí do pastor Samuel Ferreira, e logo ali o nosso querido deputado Cezinha, para que eu mando um abraço, pastor, deputado, representante da obra de Deus, pela Assembleia de Deus. Um abraço, pastor Cezinho, que também no começo viu como foi a batalha do apóstolo Valdemiro Santiago. O meu abraço para você, Cezinha, deputado estadual. Que Deus te ilumine grandemente, e em breve eu vou estar aqui conversando com o pastor Cezinha. Fiz uma entrevista com ele, vou veicular, né? Mas foi realmente isso aí, eu já poderia parar o programa por aqui, com esses 3 encontros. Mas eu vou mostrar agora mais um momento de emoção ali no altar da Marcha para Jesus, quando a cantora levita Juliana Santiago cantava, louvava com a multidão. Quantos passaram ali? Desde o trio elétrico principal que conduzia os profetas, os homens e mulheres de Deus, o repórter mundial também conversava com Thales Roberto, e você acompanha daqui a pouco. Vamos ver como foi a parte da apresentação da levita, filha do apóstolo Valdemiro Santiago, a cantora Juliana Santiago e banda. Por favor, estou na frente da TV, você na sua casa, está também acompanhando na sua televisão, aumente o volume. Isso aí foi na Marcha para Jesus na última quinta-feira, uma apoteose, um tapa de luva no capeta. Por favor, vai. Estou vendo um homem aqui no momento em que a cantora Juliana Santiago está louvando com a multidão. Alguns celulares são ligados no meio da multidão ao anoitecer, e a imagem é uma imagem que resplandece, muito linda, que a gente mostra aqui no Repórter Mundial. É uma imagem diferente. Fazer morar
canção que a filha está cantando, louvando nesta noite. Eu gostaria que o Rafael virasse o eixo da câmera e mostrasse a emoção. Fecha a imagem nos olhos da mamãe, nos olhos da mulher de Deus. Mas antes de qualquer coisa, mãe, eu vejo que ela está emocionada. Está bem emocionada. Porque Ele vive, eu posso crer. Só porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, um grande coral, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso ter amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Portanto, está aí a cantora Juliana Santiago e banda, louvando a Deus. Daqui a pouco o meu diálogo, a minha conversa com a cantora Juliana Santiago, no momento em que ela deixa o altar dos milagres. Ainda nas primeiras horas da manhã, o repórter mundial se dirigia para a Estação da Luz, ali onde há o pontapé inicial da marcha para Jesus, uma esmagadora massa, como diz o profeta apóstolo Valdemiro Santiago, uma esmagadora massa humana, assim pisava na cabeça da serpente. Você vai ver a nossa chegada. Já mostra o trio que conduzirá homens e mulheres de Deus. O trio onde o apóstolo Valdemiro Santiago, ele caminha, ele vai no trio, hora desce também para caminhar junto com o povo e leva uma palavra, conversa com a multidão, está aí ele dirigindo uma palavra para a multidão. Tudo isso você acompanha aqui comigo no Repórter Mundial. É claro que aí era uma marcha, era uma caminhada pelas ruas de São Paulo, avenidas, que incendiava no bom sentido, incendiava a multidão, multidão ordeira, pacífica do início ao fim, nenhuma prisão, nenhum gole de bebida alcoólica nesta esmagadora multidão de milhões. É a prova de que as manifestações em prol da obra de Deus, elas só fazem o bem. Era o aceno dos prédios, os postos de gasolina, por onde quer que a marcha passasse. As pessoas observavam o apóstolo Estevão Hernandes, o apóstolo Valdemiro Santiago, o apóstolo César Augusto, pastores, homens e mulheres de Deus, numa só fé. Vamos ver a chegada do apóstolo daqui a pouco, mas eu quero mostrar para você, no momento em que eu abri a reportagem, ali próximo da Estação da Luz. Eu acho que é exatamente onde tem a imagem dos pés. Aí é uma outra parte. Isto. Preste atenção. Pisamos e pisaremos na força do Evangelho, na cabeça da serpente. Mas eu quero avisar você, graças a Deus, quero agradecer ao profeta, o apóstolo Valdemiro Santiago, que teremos logo em breve, meia hora do Repórter Mundial
meia hora do Repórter Mundial, ainda dentro do programa do Apóstolo, à noite. Eu tenho certeza que o horário Deus já escolheu, mas será 30 minutos com reportagens impactantes de tirar o fôlego ali dentro do horário do profeta, do apóstolo Valdemiro Santiago, à noite. Eu lhes convido e você não pode perder. Preste atenção, foi mais ou menos aqui o início de uma marcha que unia, pela fé, líderes, patriarcas de Deus. Vai! Esta é a 23ª Marcha para Jesus que acontece em São Paulo. Neste momento, há uma grande movimentação aqui nas proximidades da Estação da Luz. E neste lugar está a glória de Deus, o poder de Deus. O principado foi despossado, desbancado, e hoje o nome do Senhor é glorificado. Babi, apresenta a rapaziada aí pra gente. Bom, aqui o Renascer Praise, hoje tá uma muvuca abençoada aqui. Mistura pura. Tudo, todas as tribos, raças, todas as religiões aqui. É uma festa maravilhosa e o pessoal do Renascer Praise está muito feliz de mais uma vez fazer parte dessa festa. É no som da marcha, das marchas para Jesus. E agora a marcha. Estamos aqui, o apóstolo Valdemiro Santiago, Bispo Roberto, Bispo Pereira. Agora, anda, tá difícil, né, Bispo? Tá difícil, muita gente. O apóstolo agora caminha aqui no meio da multidão, desceu do trio e resolveu caminhar. Quer falar o quê? Eu quero falar, porque eu estava sem força para vir acompanhar a marcha. Eu queria pela primeira vez acompanhar a marcha e consegui. Eu estou curada dos meus joelhos. A placa é Jesus hoje. Jesus, só Jesus. A verdadeira placa hoje é Jesus e Nazaré. Com certeza. E vai ser sempre. Tá aí a marcha que já entrou para a história como a maior de todos os tempos. Senhora, agora aqui na Rede Mundial, já entramos, já mostramos que cada vez mais, hoje, São Paulo recebe uma multidão. Esperemos que as autoridades calculem com muita sabedoria, porque é a maior massa que São Paulo já viu marchando para Jesus. Estava escrito no céu o dia de hoje, há ruas onde é lugar da violência, onde é lugar das drogas, as ruas de São Paulo, que muitas vezes no Brasil parece ser dominada pelo mal, hoje está sendo inundada por um rio de água viva, de renascidos em Jesus Cristo, de pessoas que amam a Jesus, que creem na transformação e que oram pela minha família, pela tua família. Bispo, esta manhã tarde fica marcada com essa união, essa unidade de fé desses homens e mulheres de Deus. E que sirva de exemplo, né? Para as demais que ainda não se ajuntaram, não se uniu, porque isso é a unidade de Cristo, é isso que Deus Ele quer de nós, bispos e pastores, diáconos, presbíteros, todos unidos para saquear o inferno. Apóstolo, lá em cima do prédio, acenando para o Senhor, aquele homem lá deve estar vendo pela TV. Lá em cima. O presente de Deus está em toda parte. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a cura, determinamos restauração na saúde, a purificação do sangue, daqueles que têm diabetes, ácido no sangue, leucemia, aqueles que têm o vírus do HIV, aqueles que têm uma deficiência.
São 10 horas mais 3 minutos e meio, você está acompanhando o Repórter Mundial Especial. A qualquer momento, o profeta, o apóstolo Valdemiro Santiago, estará conversando com você, ao vivo, gravado, mas estará sempre tete a tete, olhando no seu olho, porque Deus já colocou no coração dele que você é um vencedor. Agora, domingo, ele esteve no Rio de Janeiro. Domingo que vem é Santa Ceia. É momento de encontro e momento de nos confraternizarmos pela força da obra de Deus com a Santa Ceia. O profeta estará às 6 horas da manhã no Rio de Janeiro fazendo a imposição de mãos. Estaremos acompanhando esses detalhes, tudo para a glória de Deus. O profeta às 3 da tarde estará na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. Implacavelmente, incansavelmente, revigorado como Deus o revigora a cada segundo e a cada minuto. Quando na madrugada de hoje, ele já conversava com Deus. Quando ontem nesse altar do milagre, a palavra era muito viva, ela era muito forte, para mais uma grande multidão que ouviu, que sentiu de perto a força do Evangelho colocada, sendo ensinada por um homem simples que nasceu no distrito de Palma, lá em Cisneiros, sem muitas perspectivas de vida. Mas quis Deus que a unção que lhe fosse derramada fosse uma unção incomparável, porque ele tem descido, como a palavra de Deus diz, que ele desça e que cada vez mais cresça a graça de Deus na vida do profeta. São imagens de ontem, ali na Cidade Mundial dos Sonhos de Deus. A marcha não para, a marcha mexeu, os líderes se uniram em um só coração. Vamos ver? Não para por aí. Daqui a pouco eu chamo a sua atenção, enquanto isso a imagem já engatilhou, já sei que quando eu voltar a imagem está lá. Daqui a pouco eu vou colocar uma parte da visita do profeta ao presídio de Guarulhos. Você não pode perder. Ainda hoje, o Repórter Mundial. Ao longo da semana, um material completo e vasto aqui no Repórter Mundial, como também você acompanha na programação Sobrenatural da Fé. Daí o Bispo Pereira, que daqui a pouco estará com você, sorridente, feliz, é a festa para Deus aqui. Pego do quadro, levo café, põe aí na tela das telas, vai. Bispo Pereira, aqui eu falo já com o senhor, deixa eu pegar a Bispa Sônia aqui, porque eu tô vendo aqui um peso pesado pro inferno. Olha, mulheres de Deus juntas, né? A Bispa Fernanda, a filha da Bispa Sônia, Bispa Francileia, as pastoras, Bispa Irani. É um peso pesado hoje pro inferno, né? Hoje o inferno está debaixo dos nossos pés, está esmagado. Eu tenho certeza que essa unidade que a gente está vivendo já antes do início da marcha e tudo isso, está liberando bênçãos superiores de Deus para a vida de cada um que está marchando, para a nossa nação, para as nossas famílias, para o Evangelho no Brasil e no mundo inteiro, em nome de Jesus. É uma festa hoje bonita, né, Bispa Sônia? Glória a Deus. Obrigado, glória a Deus. Bispa Francileia, é festa, Bispo? É festa do povo de Deus nas ruas de São Paulo, de todo o Brasil, exaltando o nome do Senhor Jesus. É muita mulher de Deus hoje junta, né, Bispo? Graças a Deus, né? Essa união vai, em nome de Jesus, mostrar ao mundo o poder dele cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Olha a cantora Juliana aqui. É festa hoje, hein? É festa, tudo para glorificar o nome de Jesus. Glorificando o nome de Jesus, missionário. Festa para Jesus hoje, uma bênção. Pastora Fabiana, é o encontro que vai glorificar o nome de Deus? Sim, para a glória de Deus. Já está glorificando. Já está glorificando. Pastor Irani, é um encontro marcante para glorificar o nome de Deus. É marcante, emocionante. Estou muito feliz porque eu sei que tudo isso é para a glória de Deus. Vamos louvar a Deus nessa dia. São 10 horas mais 9 minutos, Repórter Mundial Especial. A qualquer momento o profeta Valdemiro Santiago estará conversando com você na TV, ensinando, explicando. Não, mas
A Bíblia ela é complicada de entender. Assista o profeta Valdemiro Santiago ensinando de como você assimila o que está na Bíblia. Ele dá exatamente a receita. Eu já peguei uma parte dessa receita, sou um privilegiado, ando com ele o mundo inteiro, acompanhando a agenda do profeta. Já peguei uma parte. Claro que você pode pegar também. É que da maneira que ele passa, que ele ensina, você acaba entendendo. Não, mas eu não sou evangélico. Não é isso, não precisa. Precisa ser evangélico para entender. Precisa ser evangélico para você entender da maneira que ele, o profeta, o apóstolo Valdemiro Santiago, ensina a palavra de Deus. Ah, você é católico? Vai entender. É espírita? Entenderá do mesmo jeito. Budista? Muçulmano? Ah, você é índio, Índia? Entenderá com certeza. Cigano? Cigana? Claro, muitos ciganos já vieram aqui para agradecer a Deus o que aprenderam na palavra de Deus e colocaram em prática. O profeta que ensina a você colocar em prática e exercitar a sua fé. Porque quando ele ensina, ele faz com que a palavra de Deus faça de você um verdadeiro vencedor, uma vencedora. Não para por aí. Eu mostro agora, diante de uma agenda incansável, quando está no Xingu, ora no Japão, marcha para Jesus, presídios, é o profeta indo onde as almas se encontram, onde as almas estão. Ele vai, o povo entende, e ele foi ao presídio. A imagem já virou, porque eu estou falando do presídio. A imagem virou porque ele esteve no presídio. Isto, aí o profeta chegando no presídio, você vai acompanhar esta reportagem com absoluta exclusividade. Nem Cidade Alerta, nem Brasil Urgente, nem papapá, pipipi, papá. Não põe, não tem. Só nós temos. Nós, aqui, desta obra magnífica. Quando eu falo nós, toda a programação, Repórter Mundial, com os bastidores exclusivos e você acompanhando também na programação Sobrenatural da Fé. Breve, 30 minutos do Repórter Mundial à noite. Eu vou estar com você à noite, ao vivo e a cores, agradecendo a Deus pelas maravilhas e aprendendo cada vez mais com este homem, este líder, como eu e como você, mas que é diferente sim, porque vive o que prega e prega o que vive. Acompanhe a chegada do profeta no José Parada Neto, presídio de Guarulhos. Vai. Penitenciária José Parada Neto, mais conhecida como Penitenciária Parada Neto, que fica aqui na região metropolitana de Guarulhos. Receberam a bênção, está aqui o templo, os presos, perfilados. Olha a expressão de cada um. Olha o abraço. Ele pede um abraço para a emoção do profeta. A bispa Franciné ao lado, o abraço vai à unção e, claro, a bênção vindo do trono de Deus. Esse vai às lágrimas, não aguenta, vai às lágrimas. Todos de pé recebem o profeta, alguns deles vão às lágrimas, juntamente com a bispa Francineia, aqui neste local preparado para que eles recebam o homem de Deus. É por eles que nós oramos, para que sejam tocados e que o Senhor possa transformá-los, trabalhar na vida deles, no espírito, no caráter, trabalhar, Senhor, na saúde deles, e que o coraçãozinho de cada um aqui se encha da tua paz, da tua presença. E pede a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso,
da família, é, meu filho? É, meus filhos, minha esposa. Fotografia da esposa e dos filhos. Meus filhos. Saudade é grande. Saudade enorme. Manda um abraço para eles, estão te vendo. Um abraço, meu amor. Te amo, meus filhos. Tá aí. Qual é o seu nome? Wagner. Valeu, Wagner, obrigado. Tá aí o Wagner, uma outra fila que se forma. Veja a reação destes homens que estão encarcerados, que estão presos. Mas o próprio profeta falou na pregação que a maior prisão deles é não conhecer o verdadeiro evangelho genuíno. Das marchas para Jesus. Ô Sandra, que é lá do Sam do Megapolo, que festa bonita. Você que tem uma admiração pelo profeta, pelo apóstolo Valdemiro Santiago, que hoje está nesta marcha, unidos por Jesus. Amém, uma glória, uma bênção de Deus. Nós estamos aqui orando por uma unidade no Senhor. Aqui não tem placa de igreja, nós somos de Cristo, né? Eu queria mandar um beijão pro apóstolo e dizer, eu amo vocês em Cristo Jesus. Transmita um abraço pro Issan, do apóstolo. Olha, eu orado tanto por ele. Amém, eu creio. A oração dele eu sei que chega aos céus. Obrigada. Valeu, Sandra. A Sandra, esposa do querido Issan do Megapolo. Olha a festa, Rafael. Embala na festa para Jesus. Olha só, já estou aqui do outro lado do trio. Olha o saco. E caem hoje. Olha, são momentos inesquecíveis. Aí mais uma vez o profeta das multidões, o apóstolo Valdemiro Santiago. Eu quero chamar a sua atenção, daqui a pouco você vai ver o momento em que o Daniel, um abraço para você, Daniel. Se liga, Daniel. Nos 520, que eu estou nos 1520. Um abraço para você, Daniel, para o Hélito, seu pai, que está lá no Pará. Daqui a pouco eu converso com Thales Roberto, mas eu pego o Thales naquele momento mesmo, que ele estava voando, pulando, saindo do chão verdadeiramente por uma causa. Ele que já participou de tantos carnavais da Bahia e ele fala exatamente isso. Aí você vai sentir o peso e o poder de Deus. Aí no momento que eu pego o Thales, mas era um momento fervoroso, porque agora eu mostro quando a cantora Juliana Santiago, a levita Juliana Santiago, que cantava com a banda, ela dirige uma palavra, a gente conversa com a Juliana. Vamos ver o que ela falou, o que ela sentiu no momento que ela saiu do altar ali. Por favor. A glória é para Deus. Juliana, descreve para a gente como foi essa sua primeira participação muito emocionante aqui na Marcha para Jesus. Eu não tive nem tempo quase de cantar. Mas foi... É porque quem adora nunca é suficiente, nunca. Eu canto quando
sempre louvo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi no momento quente mesmo, quando ela saía do altar, né, do palco. Aí você que acha palco, sai do palco ali, né? Ela tinha acabado de louvar, muito lindo, né? A multidão sentia a presença de Deus. Volto ao trio elétrico, onde o profeta Valdemiro Santiago, o apóstolo Estevão Hernandes, a bispa Sônia, a bispa Francileia, homens e mulheres de Deus, iam nesse trio de frente, puxando uma verdadeira massa. Era massa do lado, era massa na frente, era massa atrás dos trio elétricos, mais de 15 trio elétricos, uma festa no céu. Repito, com ordem e com decência, com respeito, acima de qualquer coisa, acima de qualquer religiosidade, acima de qualquer placa. Por favor, trio da pesada, na tela da vida real. Aperta o play, roda o VT que o Brasil e o mundo continua vendo o Repórter Mundial Especial. Daqui a pouco, mais um encontro com o profeta na tela da sua TV. Vai! E aqui na parte de trás do trio elétrico, onde a imagem pode mostrar quilômetros e quilômetros de uma verdadeira massa humana. O levita, o cantor, o homem de Deus, Thales Roberto, levanta a massa em nome de Jesus. Vamos acompanhar. Meu Pai, meu Pai, do meu Pai. De quem? Do meu Pai. O que ele é seu? meu irmão? Meu Pai, la 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 la, la 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 la, oh, Jesus. La 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 la, la 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 la, Jesus. Verdadeiro formigueiro humano. Um formigueiro humano para Deus. Aqui é o seguinte, olha, eu vou falar do meu jeito. Eu já fui doidão, entorpecente, já fui preso, já fui de tudo. Roubei, fumou, tudo. Aí, esse Jesus mudou minha vida. Então é o seguinte, primeira vez que eu estou marchando, mas eu vou fazer só o show. Nunca mais eu deixo de vir, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Cheio. Hoje é Deus, é a marcha das marchas. Cheio. Recebe. Não dá para segurar. De repente você diz, como que um repórter se envolve tanto? Não tem repórter, é o poder de Deus. Não tem como não se envolver, né? Até porque aí é diferente, antes de tudo é um servo do Senhor, ali na condição de missionário que Deus me deu através do Espírito Santo, da consagração pelo profeta, o apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, mas é um momento ímpar. Eu vou para o 489, Mônica. Prepara porque eu vou mostrar uma parte da ida do profeta de Deus, ali exatamente na penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos. Quero mandar um abraço para o Paulo, editor, parabéns, que Deus ilumine cada vez mais o Paulo, o Fábio, que fazem esse trabalho aí magnífico para a obra de Deus. A gente passa, eles assimilam porque a direção aqui é do Espírito Santo. Vamos ver a penitenciária José Parada Neto, mas daqui a pouco você continua acompanhando momentos exclusivos, ímpares na marcha para Jesus, 23ª edição, considerada por líderes e principalmente pelo organizador, né? O mentor, no caso, da Igreja Renascer em Cristo, o nosso querido apóstolo Estevão Hernandes, como a maior marcha para Jesus de todos os tempos. Digo sem titubear, milhões de pessoas foram lá. Não foram milhares, não. Foram milhões
digo que a PM errou muito feio no cálculo que foi feito. Mas nada disso, como diz o profeta Valdemiro Santiago, nada disso ofusca a força do Evangelho de Deus. Daqui a pouco eu mostro esse encontro, mais um encontro. Aí o apóstolo Estevão Hernandes, que dirige uma palavra, o profeta Valdemiro Santiago, que também fala com a multidão e ora grandemente, fortemente, na maior de todas as marchas para Jesus de todos os tempos. Viro a imagem, vou ao Presídio Parada Neto, Guarulhos. Vamos ver como foi a ida do profeta. É uma parte, porque claro, não vai dar tempo da gente mostrar tudo. Se eu fosse mostrar, iria aí invadir muitos horários, mas a glória é para Deus. Lembro, meia hora do Repórter Mundial à noite. Em breve, mais uma edição para que você possa junto fazer a obra glorificando o único Deus. Não é para promoção pessoal de apresentador, de Herbert de Souza, é absoluto. É o que Deus determina na nossa vida. Coloca no coração do profeta, do apóstolo Valdemiro Santiago. Quero aproveitar, mandar um forte abraço à direção, das pessoas do Marçal Almeida, do Kleber Santana, né, os dois diretores de TV, né, que Deus os ilumine cada vez mais. E toda a equipe irmanada aí da TV Mundial aí nos estúdios da Carneiro Leão, porque nós estamos aqui em Raio Definition, em alta definição, dos estúdios da extinta MTV antiga TV Tupi, aqui na Alfonso Movero, no Alto do Sumaré, levando um programa que mostra na TV a vida na obra de Deus como ela é, sem retoques e sem truques de edição. Por favor, o profeta foi à penitenciária levar o alimento espiritual, a palavra de Deus. Vai! Penitenciária José Parada Neto, mais conhecida como Penitenciária Parada Neto, que fica aqui na região metropolitana de Guarulhos. As muralhas da solidão. A guarita anuncia que presos estão encarcerados e sem liberdade. A guarita com o guarda anuncia e mostra que eles estão sob vigilância. Alguns já conhecem um pouco da liberdade, como por exemplo aqueles dois presos que caminham agora arrumando a grama aqui do lado externo do presídio, ou seja, eles ganharam o semi-aberto. E nós estamos hoje aqui neste presídio para registrar o momento exato em que o profeta das multidões, em que o profeta da mudança, o apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago, vai chegar aqui no presídio para fazer uma oração, para orar junto com sua esposa, a bispa Francileia. Quem irá louvar? A levita, a cantora Juliana Santiago. É o momento do encontro desta gente com o ungido, com o enviado, com o mensageiro. Nós do Repórter Mundial vamos mostrar cenas impactantes, mas vamos mostrar também que muitos deles têm o amor, mesmo estando dentro, mesmo estando cercado com muralhas da solidão. Mãe, eu recebi suas lembranças e me senti uma criança ao receber sua bênção. Mãe, aí senti a realidade do quanto dói uma saudade e quanto sofre um coração. Mãe, eu por aqui vou indo bem, eu por você rezo também, minha mãezinha santa que é. Mãe, do silêncio que é seu grito, do seu amor que é infinito, fiz minha profissão de fé. Já estão, assim, já ganharam um pouco da liberdade, né? Já estão no semiaberto, fazendo os trabalhos costumeiros aqui do presídio. E a palavra de Deus ajuda lá dentro para vocês ouvirem. Todo sábado eu vou pro culto, todo sábado. Vai, né, meu filho?
E logo vocês estão fora, estão em casa, né? É, só posso dar conta já, só por 12 minutos mesmo. Um filhinho de 1 ano e 6 meses, menino ou menino? Menino. Qual o nome dele? Miguel. Ele deve estar te vendo, ele mora onde, Miguel? Na Leste São Mateus. Tá? Miguel, olha aí, o papai vai sair logo, viu, Miguel? Manda um abraço pra ele, vai. Abraço, filho, te amo, pai te ama, tá? Após a gente sair aqui do serviço, aí a gente liga a tela lá que a gente somos da igreja. Sei. Do ministério aqui, a gente Amém. faz parte do ministério. Aí quando a gente tem assim, um horário disponível, a gente vai participar dos cultos, né? Tô entendendo. Como foi falado que estão vendo se abre um espaço aí para fazer 3 celas de ministério. Perfeito. Pode falar o nome? Tem algum problema ou não? Pode falar. Qual é o seu nome? Meu nome é Cristiano. Meu nome é Marciano. Hein, Marciano? Cristiano e Marciano, dá uma dupla, né? Aproveita e manda um abraço aí pro apóstolo, ele tá vendo vocês. O apóstolo, Deus abençoe aqui. Apóstolo Valdemiro Santiago, um abraço do senhor. Chegue mais perto aqui, meu filho. Você... É que Deus possa abençoar o seu ministério cada vez mais. Eu vejo o senhor como um grande homem de Deus. Tudo é possível aquele que crê, né? Tá certo, amém. O Senhor Jesus fala, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Tá aí. E eu creio que Deus ele fez uma grande mudança na nossa vida através, né, da obra de Deus aqui. Tem homens de Deus que vêm lá de fora a pregar, trazer as boas novas que nós necessitamos. E o Senhor, ele falou, onde que você estiver, né? Colocar a planta dos seus pés serão abençoados. E onde que o Senhor colocou, as portas que estavam assim fechadas, elas começaram a se abrir. Em nome do Senhor Jesus, ele será glorificado na nossa vida. Amém. Tá aí, apóstolo. Isso pelo rádio, isso pela televisão. O Cristiano, né, com o Marciano emocionado, eles já estão aí no semiaberto, estão trabalhando. E daqui a pouco, é claro que o mensageiro ele vai passar pelas grades, onde muitos passam aqui, onde muitos circulam sem saber se vão sair, sem saber quando vão sair. Daqui a pouco o apóstolo entra exatamente passa naquele portão direto ali para a sala ecumênica, para um local preparado especialmente para a realização desta reunião, desta concentração com o profeta enviado de Deus, o apóstolo das multidões, que vem ao presídio glorificar a Deus. É claro que vai continuar e eu quero lhe convidar para na próxima quarta-feira você não perder minuto nenhum do Repórter Mundial. Quero lhes convidar na direção do Espírito Santo. Você vai ficar com a programação sobrenatural da fé. Daqui a pouco o Bispo Pereira, o Bispo Roberto Santana, bispos irmanados numa só fé. O profeta, o apóstolo Valdemiro Santiago, mas mais uma vez, conversando com você, olho no olho, dizendo que ele se tornou um vencedor, que continua passando por cima de obstáculos pela força do Evangelho de Deus. Se não fosse o genuíno Evangelho que ele lhes prega, jamais Valdemiro Santiago de Oliveira teria chegado onde chegou. Suportaria tanto peso, tanta carga, tanta perseguição injusta, tantas lutas, tantas injustiças, não aguentaria. O homem em si de carne e osso não teria força suficiente dele para suportar uma carga enorme de uma obra tão grande como esta, que segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é a obra que mais cresce no Brasil e no mundo. Quarta-feira, partes exclusivas do presídio. Estas partes, com certeza, você viu, chorou e se emocionou. Temos mais da Marcha para Jesus, quarta-feira não para, e temos mais da visita do profeta, do apóstolo das multidões, Valdemiro Santiago. Vou contar também na quarta um pouco da história, uma chamada da história do senhor Xisto, homem que nasceu no sertão da Bahia, sofrendo com uma lepra que não tinha médico que desse jeito. E você vai ver aqui no Repórter Mundial. Resta agradecer a Deus e dizer muito obrigado, mas nunca
Nunca esqueça, já pode colocar a imagem dos profetas. Coloca a imagem dos líderes aí, que eu vou encerrar com ela. Nunca pise uma pessoa quando você estiver subindo, pois quando você estiver descendo, poderá encontrá-la. Pense nisso. E até quarta-feira. E até a nossa segundo momento de 30 minutos que teremos à noite aqui na programação da TV Mundial, dentro do horário do nosso profeta, dentro do horário da obra de Deus. Deus lhe confiou, Deus assim lhe fez e vai fazendo desta maneira, unindo líderes em um só coração na unidade da fé. Tchau e até quarta-feira, se assim o Criador Deus nos permitir. Tchau. Quiser transmitir ao vivo, fala e te manda lá o carro de esquema. Um dia lá na igreja. Vamos lá, em nome de Jesus. Posso chamar todo mundo? Vamos. Agora transmite lá no nosso canal lá. Pô, mas claro. Ao vivo, no evento, tá? Vai, pega lá. Estevão. Eu tenho um bispo. Ele pregando é você, espírito imitando você. Bispo Brasil. Cabelo, eu sou aquele lourinho, só com o cabelo dele igual o seu. Igualzinho, o jeito de andar. Você que tira o paletó. Ele vai igualzinho. Pastor Samuel, te atrapalhar um pouco aqui, que eu sempre repórter. Rapaz, tá tudo bem, graças a Deus. Tá sempre atrapalhando, eu tô falando aqui. Esse trio aqui tá pesado pro capeta, hein, pastor Samuel? Eu vou dizer uma coisa pra você, começando daqui, aqui, o que sobra a gente só arremata, meu irmão. Mas sobra pouca coisa, pode ter certeza. Sobra pouca coisa. É a unidade de fé e o exemplo. O Valdemírio, o apóstolo Estevão, são homens que Deus levantou nesse país, nessa nação, para marcar uma história. Eles estão fazendo a cada dia mais o divisor. E você chegar no mesmo lugar, onde estão esses homens de Deus, no mesmo palco, é uma honra para marcar o ministério de qualquer pessoa. Estou escrevendo história da minha vida hoje aqui. Pastor Samuel, o apóstolo guardou algo no coração, que nas conversas ele revela para a gente, que nos 53 dias em que a sede da Igreja Mundial do Poder de Deus ficou fechada, o Senhor colocou o templo lá da Assembleia à disposição da obra de Deus. Isso tocou muito o coração dele. Eu na mesma hora eu tinha que fazer isso. Igreja só mostra ser igreja quando a gente vê o irmão passando por uma adversidade e você na mesma hora coloca-se ao lado dele. Ademais, eu fui pessoalmente naquele momento ao Kassab e falei que aquilo estava sendo algo esdrúxulo e sem precedentes. Eu estava assistindo ele há mais ou menos uns 30 dias. Eu estava assistindo, eu chamei a Bia, eu amo assistir ele nas mensagens aí. Eu estava assistindo, aí ele falou. Ele falou da Igreja Mundial, falou da prisão do Bispo Edi. Eu lembro também da Assembleia de Deus. Aquele dia que estava falando, eu estava assistindo. Eu fiquei assistindo. Meu bispo, você precisa ver, ele anda igual você. É uma bênção. Muito importante registrar que quando nós tivemos o problema da queda do teto na Lins, o pastor Samuel teve a mesma atitude e nós nos reunimos lá na Assembleia de Deus por algum tempo, mostrando exatamente esta visão de corpo e aquilo que é ser igreja. Ser igreja é estar presente, é ser corpo, é na hora da aflição estar ao lado do irmão. Então realmente é uma atitude digna, que dignifica nossas condições de servos de Deus. Pastor Samuel Ferreira é um grande irmão e amigo, com atitudes que devem ser imitadas para que nós possamos andar em unidade. Amém. 3 líderes, 3 patriarcas unidos pela fé. Juntos para sempre, porque deve. Estou impactado hoje. Por que eu assisto esses homens? Porque eles me abençoam. Eu assisto uma, depois eu assisto de novo. E quantas vezes, um dia desse, eu escutei, assisti ele pregando a mensagem. Eu cheguei lá e preguei a mesma mensagem. É claro que pela necessidade do povo, Deus falando, estou confessando aqui, ele sabe disso. Eu assisti ele pregando a mensagem. Eu fui lá e preguei a mesma mensagem. É claro que não dá para falar as mesmas palavras, porque o Espírito Santo já usa de acordo com a necessidade do povo que está assistindo.
Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do apóstolo. Muito obrigado. Pois então, vou dizer uma coisa aqui. Eu fico de madrugada, fico de dia, deitado quando eu posso em casa. Quando eu fico em casa, aquela diz, mas o que você vai assistir? Eu fico na minha cama assistindo ele o tempo todo. É um misto de alegria. No programa você chora, você ri, você sente a presença de Deus. Você vê uma coisa maravilhosa, que é Deus trabalhando na simplicidade. O apóstolo é extremamente simples, muito ousado. Então você vê Deus trabalhando na simplicidade. Meu respeito. Amém. Tá aí, gente.